Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? A paz do Senhor para vocês e para toda a sua família. Bem, no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre o profeta Jeremias. Ele na Bíblia ele é considerado como um profeta chorão, porque sempre que Deus pedia para ele fazer algo, ele sentia as dores, né, do seu povo. E ele viveu numa época em que as pessoas não estavam escutando mais os profetas, então ele sabia o que Deus ia fazer, mesmo ele sendo caçado, as pessoas querendo matar ele, querendo tirar a vida dele, mesmo assim ele orava para Deus perdoar essas pessoas, né? Então, por isso que ele foi conhecido como profeta chorão, porque ele realmente chorava, ele sentia as dores do seu povo. Então é desse profeta que vou falar no vídeo de hoje. Bem, na época, as pessoas de Jerusalém, de Judá, elas não estavam mais servindo a Deus, elas estavam servindo a outros deuses. Então elas estavam fazendo sacrifícios para outros deuses, oferecendo bebidas para outros deuses, traindo seus esposos, suas mulheres, seus maridos, querendo a mulher do vizinho, pecando, mentindo, deixando totalmente de ter uma vida com Deus. Então Deus usou Jeremias para passar essa profecia para o seu povo, né, de Jerusalém e de Judá, de que Deus iria destruir, iria condená-lo, dar uma condenação a eles por toda essa... Deus estava irado com esse povo. Então Jeremias foi e contou, né, a profecia, só que as pessoas não acreditaram. As pessoas, pelo contrário, ainda o acusaram, tentaram matá-lo. E nesse meio tempo, Jesus ele cumpriu a profecia, né? Então ele fez com que os outros reinos atacassem Jerusalém e Judá, né? Como a Babilônia, Nabucodonosor, teve toda... dizimaram com a guerra. As pessoas que não foram mortas na guerra seriam mortas pela fome ou pela doença. E as pessoas que fossem prisioneiras, né, desse rei, ou as que fugirem para os reinos, né, Deus fala que ele iria espalhar todo o pessoal de Jerusalém e de Judá nos reinos. Uns iam ser prisioneiros, outros iriam morrer na guerra, morrer de fome ou morrer de doença. Então, depois que teve toda essa profecia ela foi se cumprindo, né? As pessoas elas foram se arrependendo, foram realmente sabendo que Deus era Deus. E Deus, perdoou esse povo. Então, depois de tudo que essas pessoas fizeram contra Deus, Deus ainda assim perdoou todo o seu povo e fez com que todos os reinos que atacaram o seu povo fossem todos destruídos. E aí Deus ele reconstituiu, né, Jerusalém, Judá, trouxe todo o seu povo de volta, os perdoou pelos seus pecados e eles entenderam que Deus era Deus, né, dos seus antepassados, de todas foram tirados do Egito, né, foram caminhados para a Terra Prometida. E nesse meio termo, quando Jeremias ele passou por muitas provações, ele foi preso, foi jogado num poço, ele quase morreu várias vezes, passou fome. Só que em todo o tempo, mesmo ele chorando, mesmo ele não tendo coragem, às vezes ele não queria dizer a palavra de Deus, mas ele ia, porque era tão forte o que Deus fazia com ele que queimava por dentro. Então, mesmo às vezes quando ele não queria, ele ia porque ele sabia que era a vontade de Deus, né? Tanto que ele deu a profecia
de que Deus iria destruir toda a nação, mas também iria reconstruir, iria trazer o seu povo de volta, né? Então, ele teve todo esse processo de entender que quando nós nos afastamos de Deus, a gente tem esse livre-arbítrio de ter uma vida longe de Deus. E vamos passar por provações também. Longe de Deus, vamos ter provações. Todo mundo tem provações. Só que quando você está com Deus, você pode chorar, você pode ser fraco, você pode ser jogado dentro de um poço, as pessoas podem se revoltar contra você, querer matá-lo, podem fazer o que vier, mas se Deus está com você, tudo isso vai passar, tudo isso vai ser melhor. E foi o que aconteceu. Jeremias, depois ele foi libertado, não foi mais prisioneiro, não foi mais caçado. Então, ele foi um profeta usado num tempo em que Deus precisava de um profeta. Teve vários profetas que falaram que não ia acontecer nada, que Jerusalém ia ficar bem, que Judá ia ficar bem. E Deus também castigou todos esses profetas. Ele escolheu um profeta. Deus poderia escolher um rei, poderia escolher qualquer pessoa, mas ele escolheu uma pessoa para profetizar para toda a nação palavras duras. Não foi palavra fácil. Ele não chegou e falou: Deus tá me dizendo para vocês que vocês estão fazendo tudo de errado, mas ele tá perdoando vocês. Não. Ele falou coisas duras. Ele pregou para todo mundo que Deus ia destruir eles. Ia destruir o seu rei, o seu reinado, os seus filhos, suas famílias. Ia destruir tudo, com guerra, com fome e com doença. Então não foi não é como você ter uma visão, uma profecia de Deus, ter um encontro com Deus e uma coisa boa. Ele teve um trabalho árduo, foi uma coisa muito forte de conversar com as pessoas algo que Deus iria destruir. Mas mesmo assim, ele chorando, mesmo ele fraquejando, mesmo ele não querendo, ele foi. Ele entregou a palavra de Deus, correndo um risco de tudo, sabendo que Deus estava com ele. Então, eu penso assim, se todo mundo, mesmo na hora da dor, mesmo na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, saber que Deus, Ele é Deus para cumprir todas as suas promessas, para reconstituir a sua vida, para fazer com que você tenha uma vida maravilhosa ao lado dele, independente se você lê muito a Bíblia, independente se você escuta um hino, se você vai para a igreja todos os dias, independente do seu vínculo com Deus, se você acreditar que Deus, Ele vive em sua vida, e você abrir a porta para Ele entrar, vai ser a melhor coisa que você pode fazer na vida. Jeremias, ele não queria. Ele teve momentos que ele mesmo falou: não, Senhor, tá ardendo dentro de mim, eu não vou falar porque eles vão querer me matar. Só que mesmo assim, ele sentindo aquela dor, aquela vontade de Deus urrando dentro dele, falando: você, meu filho amado, eu estou contigo. Não temereis mal algum, ninguém vai te fazer mal. Então, é isso que nós temos que saber. Às vezes, quando você sente a presença de Deus, o Espírito Santo, dentro de você, não tenha medo, não tema. Se você sabe que o que você está fazendo é o certo, que você está vivendo uma vida plena com Deus, o que Deus pedir para você fazer, faça. Se é ajudar alguém na rua, se é contar de Deus para alguém,
pregar a palavra, sabe, ajudar um necessitado, qualquer coisa que você sentir que Deus necessita de você, saiba que Ele não vai deixar que mal nenhum te aconteça. Porque Ele é o Deus de Jeremias, Ele é o Deus de todos os profetas, de todas as pessoas que viveram nesse mundo e das pessoas que irão viver. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.